Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 42 do nosso livro, no capítulo 4, Preparativos para o Ministério. Bom, nós fizemos um estudo geral do início dos Evangelhos, fizemos um estudo literário de cada Evangelho e agora estamos iniciando o ministério de Jesus em ordem cronológica e unindo os 4 Evangelhos para fazer um estudo sequencial, tá ok? Então agora vamos falar sobre o ministério de Jesus. Para iniciar o ministério de Jesus, eu coloco uma pergunta para vocês. Eu coloco: quando falamos do ministério de Jesus, surge uma pergunta: Jesus era nazireu? Bom, o texto de Números, capítulo 6, versículo 2 até o versículo 6, no estudo dos Evangelhos, eu peço sempre vocês para ficar com a Bíblia, aposto, né? Vamos abrir no livro de Números, no capítulo 6, para nós podermos fazer uma leitura desse texto que foi estabelecidas as regras para um nazireu. Versículo 2 diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Bom, o que significa essa separação? Lembre-se que separação é sinônimo de santificação. A palavra santificação significa separação. Então foi um voto que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, que o homem podia fazer por toda a sua vida, ou ele fazia por um período em que ele se dedicava a alguma causa ao Senhor, tá bom? Então, o voto do nazireado não era para todos os israelitas, tá bom? Mas aqueles homens que queriam se dedicar de maneira especial a Deus em um determinado período da sua vida. Eu comento: 3 coisas eram exigidas do homem ou mulher que fizesse o voto de nazireu: não beber vinho, não cortar o cabelo e não se aproximar de um morto. Tudo isso foi uma regra que Deus estabeleceu para que as pessoas se separassem dessas coisas. Não? O beber vinho ele não era pecado em Israel, mas a Bíblia sempre descreve que o vinho ele reduz, tá bom? Como que eu vou chamar? Ele reduz um estado assim do homem que é um estado normal para ele interpretar as coisas corretamente. Dependendo da quantidade de vinho que a pessoa beba, ela vai perder um pouco da sua racionalidade. A emoção vai tomar mais conta dela, ok? Ele não cortará o cabelo também e não pode se aproximar de um morto. E eu comento: Jesus nunca fez esse voto. Ele bebeu vinho, como está em Lucas 7,34, vamos ler essa referência, né? Lucas 7,34, que diz: veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então, João Batista, que é o citado por Jesus no contexto, ele tinha o voto de nazireado. Nós vemos essa característica, né? Por isso ele não bebia nenhuma bebida forte, não bebia vinho, ok? Mas o beber em vinho em si não era pecado.
Então, por isso, o próprio Jesus comenta, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e então eles me acusam de ser um bebedor de vinho. Ou seja, Jesus está dizendo que era uma geração que eles acusavam de tudo. Se não beber vinho, eles acusavam. Se beber vinho, eles acusavam também. Em outro momento, Jesus Cristo disse, essa geração é uma geração que, se eu cantar uma música triste, eles não choram. Se eu cantar uma música alegre, eles não dançam. É uma geração insensível. O que você falar, o que você fizer, eles vão criticar. Talvez não tenha existido na história, e aí estou falando do cristianismo, uma geração como essa geração que Jesus estava descrevendo dos israelitas. Então, aqueles que se identificavam como povo de Deus, porque quando você se identifica como israelita, o que significa isso? Israel foi o nome que Deus deu a um homem que clamou até conseguir a mudança do seu caráter. Então Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então, quando se identifica como israelita, então você está identificando como o que ocorreu com Jacó, aquele que clamou até que Deus transformou o seu caráter. Então, bom, e também se aproximou de um morto. Jesus Cristo, se ele tivesse o voto do nazireado, continuando na página 42, né? Se ele tivesse o voto de nazireado, ele não podia se aproximar de um morto. Lembre-se que nós teremos uma história que Jesus vai contar de um homem que foi atacado por salteadores, por ladrões, e ele estava caído como que morto. E passou o sacerdote e passou de largo, não pôde chegar perto. O levita também não. Por que eles não puderam se aproximar? Porque a lei proibia. Alguns falam que aquele sacerdote foi um insensível, aquele levita foi um insensível. Não. Jesus Cristo estava ensinando que eles seguiam uma lei que impedia eles, às vezes, de fazer o bem. Então, Jesus estava ensinando que aquela lei era temporária. Ok? Pois bem, eu separei para vocês aí também Mateus 9, 25, né? E também Lucas 7, versículos 12 a 14. Eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 7, que diz: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Bom, se Jesus tivesse o voto de nazireado, ele não poderia ter chegado próximo àquele morto, tal que ele estava impedido, senão ele se tornaria um imundo. Mas também, deixa eu explicar a vocês, o fato de Jesus não ter esse voto não significa que Jesus não vivia num estado de santidade. O voto de nazireado era um voto que alguns faziam, né, para um momento específico da sua vida. Ok? Então, alguns acham que Jesus tinha que ter esse voto de nazireado. Mas, como nós vemos em Lucas 7,34, também nós vemos que diz que ele bebia vinho, ok? Ou seja, então ele não tinha um voto de nazireado. Então a resposta para essa pergunta é não, Jesus não tinha voto de nazireado.